Olá! Vamos mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. E se os bugs que atrapalham a nossa vida, sabe, aquelas falhas, aqueles padrões que nos sabotam, fossem iguaizinhos aos erros num código de programação? É exatamente essa comparação entre a nossa psicologia e a tecnologia que a gente cria que nós vamos investigar hoje. Sabe aquela sensação de que por mais que a gente se esforce, parece que tem algo inexplicável puxando para trás? Pois é uma sensação que muita gente conhece bem. É essa força, esse bug pessoal que a gente vai começar a investigar agora. Ok, vamos fundo nisso. Tudo começa aqui, ó, dentro da nossa própria cabeça, com um processo que a psicologia chama de autossabotagem. Esse é o primeiro sistema operacional que a gente precisa entender. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Se o nosso objetivo é crescer e é ter sucesso, por que raios a gente acaba fazendo coisas que minam nosso próprio potencial? A resposta, como vamos ver, é um pouco mais complexa do que parece. O ponto-chave aqui é o seguinte: a autossabotagem não é um defeito de fábrica. Na verdade, é um mecanismo de defesa que deu errado. O nosso cérebro, tentando proteger a gente do desconhecido ou de algum desconforto, acaba criando barreiras que se disfarçam de cuidado, de perfeccionismo ou até daquele falso realismo. E como esse bug aparece na prática? Bom, primeiro tem a famosa procrastinação disfarçada, quando a gente passa o dia fazendo 1000 coisinhas só para evitar aquela tarefa importante. Depois, a comparação tóxica, que pode paralisar a gente quando olhamos para o palco dos outros. Tem também a busca pela perfeição, que é tão perigosa que muitas vezes impede a gente até de começar. A síndrome do impostor, claro, que traz aquela sensação de que somos uma fraude, mesmo quando as coisas dão certo. E, por fim, o realismo limitante, que nada mais é do que um medo fantasiado de prudência para manter a gente bem quietinho na zona de conforto. Reconhecer esses sinais já é o primeiro passo para começar a debugar. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Esse padrão de sabotagem, que é baseado nos nossos medos e nos nossos dados do passado, ele não é exclusivo nosso. De alguma forma, a gente programou ele, mesmo sem querer, nas máquinas que nós construímos. Agora vamos para a segunda parte da nossa análise para ver como isso se desenrola. Porque assim como a nossa mente cria vieses a partir do que a gente viveu, os sistemas de inteligência artificial fazem a mesmíssima coisa, só que com dados. A lógica aqui é bem direta, né? Uma inteligência artificial aprende com base nas informações que a gente dá para ela. Se a gente alimenta o sistema com um histórico de decisões humanas cheias de preconceito, ela não vai aprender a ser justa. Ela vai aprender a ser uma versão mais eficiente e automatizada daquele nosso viés. O caso da Amazon é um exemplo perfeito disso. A empresa queria otimizar a contratação e, para isso, usou seus próprios dados de sucesso. O problema? O sucesso do passado refletia um preconceito de gênero gigante na indústria de tecnologia. O resultado foi uma IA que aprendeu a discriminar, tornando o ciclo de desigualdade ainda mais rápido e invisível. E aqui mora o grande perigo da tal caixa preta. Como o processo de decisão do algoritmo é todo obscuro, o resultado final parece objetivo, matemático, totalmente imparcial. Mas, na verdade, é só o preconceito humano escondido atrás de uma fachada de neutralidade tecnológica. Então, olha que interessante. Tanto em nós, seres humanos, quanto nas máquinas, existe um código defeituoso que leva a resultados que a gente não quer. Mas e a solução? A resposta parece estar em parar de fugir do desafio e, finalmente, assumir a responsabilidade de reescrever esse código. Essa frase é forte. Ela sugere algo bem profundo, que aquilo que a gente mais evita, a tarefa que mais dá medo, é exatamente onde o nosso crescimento e o nosso propósito estão. É quase um convite para a gente encarar o desconforto de frente. E é super natural. Quando a tarefa parece grande demais e a responsabilidade pesa nos ombros, a reação instintiva de muita gente é fugir. É a procrastinação, é o realismo limitante em ação. É uma tentativa de sair daquele ambiente que pressiona, de buscar um alívio, mesmo que seja só por um instante. Aqui a gente consegue ver o contraste claro entre os dois caminhos. A fuga parece uma solução fácil, mas ela só leva a um muro, a um beco sem saída onde nada acontece. É uma reação que, no fim das contas, gera mais cansaço e frustração. Já assumir o propósito? Bom, isso é uma decisão consciente. Parece mais difícil no começo, mas é o único caminho que leva ao sucesso e à realização de verdade. Isso aqui muda o jogo. Ficar esperando a vontade ou a inspiração chegar para agir pode ser o maior erro. O propósito se revela na prática, na responsabilidade do dia a dia. É uma mudança de chave. Em vez de se perguntar o que eu sinto, a pergunta passa a ser
O que precisa ser feito? Certo, chegamos à parte final, onde a gente vai juntar todas as peças. Se o problema é um código cheio de bugs, seja na nossa mente ou nas máquinas, a solução é um processo de depuração consciente. E o mais curioso de tudo é que a busca por uma inteligência artificial ética e justa acabou nos dando um mapa. As regras que os especialistas criaram para garantir que as máquinas não cometam injustiças servem perfeitamente como um guia para o nosso próprio desenvolvimento pessoal. A Comissão Europeia, por exemplo, definiu estes 7 requisitos para que uma IA seja considerada confiável. Dá para pensar nisso como um verdadeiro manual de instruções. Vamos ver como a gente pode aplicar esses mesmos princípios a nós mesmos. As conexões são muito diretas. Olha só, supervisão humana para IA é o equivalente da nossa autoconsciência. Transparência se traduz em questionar as nossas próprias crenças. Justiça e diversidade é o mesmo que sair da nossa bolha para corrigir vieses internos. Responsabilização é simplesmente assumir o controle. E bem-estar social é agir com um propósito maior. Na prática, o processo seria mais ou menos assim. Primeiro, admitir que o bug existe. Segundo, tomar a decisão consciente de parar de fugir. Terceiro, dar o primeiro passo, mesmo sem sentir coragem nenhuma. A ação vem antes do sentimento. E quarto, assumir a responsabilidade diária, porque é nela que o propósito se constrói, tijolo por tijolo. E para nossa reflexão final, fica um pensamento que veio das fontes. O chamado para enfrentar os nossos maiores medos nunca vem sozinho. Ele vem junto com as ferramentas e os recursos que a gente precisa para cumprir a missão. A capacidade de reescrever o código, de alguma forma, já está disponível. Então, a pergunta que fica no ar é essa. Seja um pequeno hábito de procrastinação ou um medo gigante que paralisa, sempre tem um código que pode ser depurado. A questão é, qual deles será reescrito? Agradeço a companhia nessa exploração.